Mais um aqui, ó. A maldição das bruxas. Que bruxas são essas? Oi, Aninha, tudo bem? Olá, assombrados. Esse fato se passou na família do meu marido. Sua tia-avó, quando tinha 14 anos, era a filha mais velha de 11 irmãos. Com 14, era a filha mais velha de 11 irmãos. Vamos chamá-la aqui de Joana. Ela conheceu um rapaz muito bonito, trabalhador, e logo ele foi pedir ela em namoro para o seu pai. Eles moravam em uma pequena vila rural, ou um arraial, como se diz por aqui. Depois de um tempo namorando, ficaram noivos e no dia do casamento, Joana estava se arrumando na casa de seus pais e chamaram ela lá para fora da casa. Quando ela saiu, viu uma moça muito bonita, com longos cabelos, e sua mãe, uma senhora com longas tranças. E as duas gritavam: "É você, Joana? É você, Joana, sem vergonha, que roubou meu namorado? Você é uma desavergonhada, rapariga, rameira." Joana e sua família ficaram sem reação. Eles não sabiam que o noivo tinha compromisso com outra moça. Gente, o arraial era pequeno e todo mundo conhecia todo mundo. Mas elas moravam do outro lado da mata, em um pequeno sítio. Joana dizia a elas que não sabia de nada, que ela ia desmanchar o noivado, mas elas não queriam nem saber, xingavam e esbravejavam coisas horríveis. Até que o pai de Joana se cansou daquela situação, mandou aquelas duas mulheres embora e prometeu que iria conversar com o noivo. E se ele realmente era comprometido, eles iriam desmanchar o noivado, porque o que é certo é certo. E elas foram embora. Quando o noivo chegou, Joana e sua família foram ter uma conversa séria com ele. O pai de Joana disse: "Olha, fulano, se for verdade que você firmou compromisso com aquela moça do outro lado da mata e com a família dela, eu não dou permissão para você casar com a Joana, não. Minha filha é moça de família, rapaz." Ainda que foi muito brando, né? Ele então explicou para todos que realmente namorou com aquela moça, mas quando ele conheceu Joana, eles já tinham até terminado, pois ela e a mãe dela eram muito estranhas, segundo ele, e ele não concordava com a prática religiosa delas e com as atitudes de ambas. Mas a moça nunca aceitou o fim do relacionamento. Ele disse que amava Joana e que iria fazê-la muito feliz. Então, aconteceu o casório. E foram morar em uma casa no sítio da família. Alguns dias depois do casamento, Joana estava sozinha em casa e aquelas duas mulheres apareceram novamente. E dessa vez estavam furiosas e disseram assim: "Você e sua família disseram que não iria ter casamento, pois o noivo tinha compromisso?" Joana então explicou o que o seu marido explicou para ela e para a família. A moça estava chorando. A mãe dela então disse: "Vamos, minha filha, não tem nada que a gente possa fazer. O casamento já aconteceu. Mas uma coisa eu falo: se casaram, mas não vão ser felizes. Os frutos desse casamento não há de vingar nenhum." E foram embora. Olha, ele rogou praga ainda. Bom, passaram-se alguns meses e Joana engravidou. Que felicidade! A família toda estava muito feliz. Mas assim que engravidou, eles não tiveram paz. À noite ouviam coisas andando no telhado, barulho de casco andando em volta da casa, gritos, risadas, e Joana tinha pesadelos horríveis. E quando faltava apenas algumas semanas para o bebê nascer, uma manhã, quando abriram a porta de casa, bem ali na porta, acharam um coelho morto. De uma forma bem brutal e chocante. Então, Joana entrou em trabalho de parto
Acho que ficou abalada com aquela visão, ficou nervosa e entrou em trabalho de parto. Infelizmente, o bebê nasceu morto, pois o cordão umbilical... Ah, tá. Um detalhe aqui no coelho. As vísceras estavam com nós, vários nós nas tripas do coelho que estava ali. E a criança nasceu com cordão umbilical, com várias voltas ao redor do pescoço, que fez com que ele nascesse sem vida. Todos ficaram arrasados, mas depois de alguns meses, Joana engravidou novamente. E de novo aquele inferno, barulheira no telhado, galopes ao redor da casa. E na última lua cheia, antes do bebê nascer, eles encontraram um filhote de coelho morto na porta de casa de novo. Só que ele estava intacto, só estava morto. E Joana entrou em trabalho de parto de novo. O parto foi difícil, mas o bebê nasceu saudável e todos ficaram encantados. O bebê era lindo, um menino. E depois de alguns dias, ao pegar o bebê para mamar, ele estava morto. Como era possível? O bebê era saudável, era forte. O médico disse que não sabia a causa da morte, que o mais certo era parada cardíaca e que os bebês às vezes morrem assim mesmo. O médico dizia, né, naquela época assim. Era um sofrimento para Joana e para toda a família. E como na época não se usava contraceptivos, Joana engravidou novamente. E sempre a mesma coisa, os barulhos no telhado, os galopes em volta da casa. O marido saía com a espingarda, mas não via nada ao redor da casa, nem em cima do telhado. E sempre na última lua cheia, antes dela entrar em trabalho de parto, se achava na porta de casa o maldito coelho. Quando estava... Quando ele estava morto, com os nós nas vísceras, o bebê nascia morto com cordão em volta do pescoço. E quando se achava aquele filhote morto, sem nada aparente, o bebê nascia saudável e falecia alguns dias depois. Seu marido, uma certa vez, pegou a espingarda e foi lá para acabar com aquelas mulheres, mas a família não deixou, pois não havia nenhuma prova contra elas. E ele acabaria preso também, né? E Joana sofreria ainda mais. Joana e sua mãe e suas irmãs. Joana, sua mãe, suas irmãs e suas tias oravam muito, rezavam o terço, faziam novenas, promessas. E quando Joana já estava com mais de 40 anos de idade, ela engravidou pela última vez. A gravidez foi muito difícil, muitas dores. E ela ficava acamada. Os barulhos de passos no telhado, os trotes em volta da casa e os pesadelos não a deixavam dormir. E depois de uma noite de lua cheia, na manhã seguinte, acharam, como sempre em sua porta, o filhote de coelho morto. Seu marido sempre queimava o corpo do coelho. E em ato de desespero, ela e a família foram lá na casa das duas mulheres e lançaram a maldição. Seu pai disse que se elas retirassem aquele mal da vida de sua família, ele daria o que elas quisessem. Daria vaca, cabra, porcos e galinhas para elas. Mas a senhora disse: eu avisei, eu não posso fazer nada. Isso não cabe a mim. Vão embora daqui. Ela falou: eu avisei, eu não posso fazer nada. Isso não cabe a mim. Vão embora daqui que eu tenho mais o que fazer. E foram embora. Não podiam fazer nada. Foram em uma benzedeira. Joana tomou um banho de ervas e depois de muitas orações ela entrou em trabalho de parto. Ela já estava velha, entre aspas, para a época, né, para dar à luz. O bebê não nascia. Ela sofreu muito, mas finalmente o bebê nasceu e logo depois nasceu outro. Eram gêmeos, 2 meninos. Apesar do parto difícil, nasceram saudáveis e gordinhos. Mas como sempre, infelizmente, depois de 7 dias, os 2 faleceram. Assim, do nada. Estavam ótimos e dormiam e não acordavam mais. E ao todo foram 18 gravidezes.
E infelizmente não sobreviveu nenhum. Ela já estava fraca, depressiva e foi definhando de tristeza. E ela faleceu com 42 anos. Nossa! A família diz que ela morreu de tristeza. O marido viveu até os 70 anos. Um homem calado e perdido em seus próprios pensamentos. Esses dias minha sogra, mexendo em suas coisas, achou uma foto deles e me mostrou. Um casal com um semblante muito triste e sofrido. Esse é o triste relato da família do meu marido. Obrigada, Ana, e que Deus proteja você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. É a tia-avó do marido dela. Ai, gente. Mas a praga volta. Se não aqui, depois. Gente, que coisa. Maledite. Maledite. Querendo xingar as mulheres. Olha. Credo, gente ruim.